Agora nós vamos fazer uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter e Ascendente no signo de Capricórnio. A todos os capricornianos e capricornianas, sejam muito mais que bem-vindos. Vamos dar início à nossa leitura. Essa é uma leitura geral, atemporal. Pegue somente aquilo que fizer sentido para você. Uma carta para o pessoal de Capricórnio. Carta muito boa. Carta da Justiça. A carta muito ruim. Carta do 10 de espadas. Conectado com a energia de Sagitário. Talvez você tenha Sagitário forte no seu mapa astral. Que é a mesma carta que caiu no mesmo lugar para Sagitário. Valécios e Ursa. Que delícia! E as cartas já pularam assim de início. Elas simplesmente se jogaram. Não vou nem discutir com elas, tá? Primeiro vem a carta da Justiça. A carta da Justiça, ela vem me retratar que vocês estavam no momento da vida de vocês, ou aconteceu alguma situação com vocês, algum caso na justiça, alguma situação de justiça, pode ser diretamente ligado a algo judiciário, ou se não é nesse sentido, se vocês não estão vendo de uma situação assim onde a justiça do homem pode ser também a justiça divina acontecendo. Você tenha sido injustiçado em algum momento da sua vida e a justiça tenha acontecido. Ou se não for nenhum desses quesitos, nenhum desse contexto, vem o contexto principal. Vocês como pessoas, toda e qualquer atitude que vocês estavam tomando era uma atitude que ela estava sendo muito calculada, estava sendo tudo muito calculista, mas não calculista para o lado do negativo, mas para calculista para o lado do equilíbrio. Era você buscando o seu ponto de equilíbrio, era você buscando que as suas atitudes, as suas ações, as suas decisões que imperassem sobre outras pessoas, elas fossem, por mais que fosse uma atitude de mudança, uma atitude de transmutação, de ir fazer e acontecer, de imperar sobre algo, sobre dominar sobre algo, era uma atitude decisiva, mas era uma decisão muito calculada. Por mais que não fosse a melhor decisão que você pudesse tomar naquele momento, o que estava sendo o centro da sua ideia, da sua ideologia, da sua fonte de pensamento, aquilo que estava de fato guiando as suas ideias, era uma ideia de trazer equilíbrio para algo, fazer algo que fosse justo. De uma certa forma pode até ser levado em consideração como fazer justiça com as próprias mãos. Agora, no presente, nós temos a carta do 10 de espadas. Fala que se é um caso na justiça, foi algo que foi finalizado mais rápido do que esperava que se fosse finalizado. O que me retrata que agora no presente momento, de alguma forma, você pode ter sido traído, traída por alguma testemunha dentro desse caso. Pode ser um caso tanto espiritual, quanto físico, quanto mental, mas é algo que de fato simplesmente aconteceu com vocês. Com você no caso. A carta do 10 de espadas, ela também me retrata que por mais que você tenha sido totalmente atingido, não tenha sido algo que tenha atingido a sua cabeça, mas atingido toda a sua mobilidade. Então, por mais que você esteja imóvel, a sua cabeça ela ainda está pensante, ela está raciocinando, você ainda está conseguindo compreender a realidade como ela é. E eu sinto que aqui você estava com a melhor das intenções de fazer o que era melhor para você e que é aquilo. Agora, além de estar preso numa situação, você ainda espera ficar submerso sob ela. É como se a maré ela tivesse ido para longe, você está ali preso dentro de uma situação e não consegue sair, e está observando toda essa situação, e quando a maré volta, ela cobre você. Esse é o sentimento que predomina para o pessoal de Capricórnio aqui dentro de alguma situação da vida. Mas fiquem calmos, fiquem tranquilos. Uma novidade, é como se fosse o nascimento de uma criança, algo muito bom, algo muito positivo, algo jovial, uma novidade vem por aí. Uma novidade vem à sua frente para poder te trazer alegria. Por mais que no momento você esteja numa situação dura, numa situação difícil, calma, isso faz parte do processo, seja lá o que quer que você esteja vivendo na sua vida. É o alto e baixo da vida. Eu sinto que você estava num momento de equilíbrio,
desceu, foi uma queda bruta, e agora você vai subir de maneira gradual. Então você tá aqui, ó, suponhamos que no sobe e desce da vida, aqui é o ponto mais alto, aqui é o ponto médio e aqui é o ponto baixo. Você saiu do ponto médio e agora você está indo para o ponto mais baixo. Você está, na realidade, no ponto mais baixo. E daqui a pouco você vai estar aqui. Não entre o ponto mais baixo nem o ponto mais médio da situação, vamos dizer assim. Mas entre o meio do princípio. Como se fosse isso. É para onde eu sinto que você vai. É a primeira energia que me aparece aqui. Agora vamos clarificar aqui as cartas para a gente poder dar contexto para isso e entender melhor a sua situação. A carta da justiça, por favor. As cartas elas estão pulando quase que de uma maneira bem direta. Eu sinto que você estava saindo de uma situação onde estava tudo muito feliz, estava tudo muito tranquilo, estava tudo muito justo, estava tudo muito equilibrado, estava tudo muito bem. Onde você estava meio que no seu felizes para sempre e agora no presente momento teve de fato uma finalização brusca de algo. E isso te causa dor, te causa sofrimento, te causa agonia. Isso te tira a sua paz de alguma forma. Deixa você, além de estar em uma situação ruim, você se sente pressionado por várias energias e você vê à sua frente como se tudo fosse piorar. A energia que eu tô sentindo aqui de vocês. Clarifico 10 de espadas. Eu sinto realmente para vocês aqui uma energia de, tipo assim, tava acontecendo algo em meio à justiça. Por mais que vocês estejam nessa energia, há grande probabilidade que essa energia negativa que vocês estejam seja, sabe quando você está num deserto da vida e você meio que tem que passar por aquele lugar, você tem que passar por aquela situação e é o que dá para poder fazer naquele momento, é o que dá para poder viver naquele momento e tá tudo bem e é a situação da vida, é o que você vai ter que lidar naquele momento. É a energia que eu tô sentindo aqui. É um pequeno deserto esse que você tá passando. Só que assim, em meio a esse deserto, que o sol, ele não seja para poder deixar você, não seja para poder te trazer sofrimento, mas ele seja para poder depurar e para poder trazer de fato aquilo que é a sua essência. A sua essência, o que há de melhor em você. Eu vejo como se fosse alguém em um deserto sendo secado pelo sol para poder tirar todos os líquidos, vamos dizer assim, e deixar só aquilo que de fato é a essência, nem que seja para poder deixar o osso do osso, a carne seca, mas é para poder deixar a essência, o que é você de verdade. Mesmo que no meio desse processo haja uma falência dos órgãos aí, do rim, do corpo, mas é algo que precisa de alguma forma acontecer. Nós estamos no ano da justiça, no ano de Xangô e de Yansan. E essa carta fala que você vem de uma situação onde a justiça estava sendo feita em meio à família, em meio ao ciclo social, em meio às pessoas que convivem ao seu redor, em meio a você estando dentro dessa situação. Por mais ruim que possa ser a situação que você esteja agora, a energia que me traz aqui é que o que está acontecendo precisa acontecer. Essa falha brusca, essa finalização, ela não é para uma morte. Esse final, essa passagem de um ponto A para um ponto B, e você estando entre o ponto A e o ponto B, você não estando nem no ponto A e nem no ponto B, isso precisa acontecer. Eu não sinto você nem no ponto A, no momento de início, e nem no ponto B, no momento de finalização, mas eu sinto vocês no momento de transição. E é uma transição muito brusca, algo que você não imaginava que iria acontecer, ou se imaginava, se já estava sentindo, não imaginou que seria dessa maneira. Mas eu sinto aqui para algumas pessoas também, poucas, eu sinto que tem algo espiritual ligado à mediunidade. Eu sinto que é um momento em que a mediunidade ela está muito
muito presente, está muito forte, está muito clara, está muito evidente e que está tendo uma conexão da sua espiritualidade com você, e essa conexão ela está trazendo para você, de uma certa forma, uma preocupação. É como se você não estivesse bem com tudo isso que está acontecendo, mas saiba que é um processo espiritual. De alguma forma, as suas escolhas te levaram a isso. E se é alguém que está iniciando um desenvolvimento espiritual, um despertar da vida e está começando a acordar para a vida, saiba que está só começando. Mas vai ser um processo muito bom, vai ser um processo bem interessante. Você vai sair disso revigorado, vai sair disso diferente do que você entrou. Qualifica o 10 de... que 10? Valete. Valete de ouros, por favor, uma carta. Sim, exatamente. A carta da morte. Nós temos 3 arcanos maiores. Justiça, Sol e a morte. Então, ponto A, o passado. A justiça. Ponto B, presente. O Sol. Ponto C, o que vem pela frente, a morte. Você passou pelo momento de finalização agora e saiba que você ainda não passou nem pela metade do que você deveria passar. Ou pela metade do que você vai passar. À sua frente vai vir um momento, porque assim, foi uma finalização muito brusca, você não esperava, então você ainda está finalizando algo, ou já finalizou, mas ainda está no processo dessa finalização. À sua frente vem o processo que você inicia a transmutação dessa energia, deixa algo para trás e olha para frente. Aí quando você passar a olhar para frente, você vê de fato, isso pode ser num estalar, pode ser por enquanto eu estou falando aqui, você sai da água para o vinho, você sai do meio para o fim, você deixa algo para trás. A partir do momento que você deixa algo para trás, você consegue seguir em frente com muito maior facilidade na sua vida. Porque a frente, a carta que tem debaixo do 10 de espadas é a carta do Sol. É a carta da iluminação, é a carta da clareza, é a carta da claridade. É a carta da visualização das coisas com maior clareza. Porque, às vezes, só depois que uma situação ela se finaliza de fato, você consegue ver com clareza como é que as coisas são de verdade. À sua frente, com a carta da morte, eu sinto que caminhos novos surgirão por aí. Pode-se perceber que tanto a carta do Sol, é um processo que está acontecendo, nu e cru, você vê as coisas como elas de fato são. À sua frente, a morte ela também anda, ela vem a cavalo, ela anda a cavalo, e ela está seguindo em frente, indo a cavalo. Então não é sobre ir para trás, é sobre ir para frente. E ir para frente significa deixar algo para trás. E quando você deixa, precisa ser transmutado. O que fica para trás é um passado, o que fica para trás é o que já foi, é o que já deveria ter ido. É uma viagem. É um momento de transmutação. É um momento lúdico de aprendizado. Que quando você aprende, você cresce, você se desenvolve. É o início desse processo, é o início do que precisa de fato acontecer com você. É o início de uma jornada totalmente nova. É o que eu sinto aqui agora. Você já está literalmente. Não tirei, não vou aceitar, mas por enquanto eu estava embaralhando. Olha como é que abriu aqui, como se fosse um livrinho na minha mão. E olha a carta que estava à frente, a carta do 6 de espadas. A carta do 6 de espadas, ela fala sobre isso, é deixar algo negativo para trás, é deixar um processo para trás e iniciar outro. Então, assim, novos ciclos pela frente, novos momentos pela frente, coisas novas vêm por aí, e você precisa se preparar. Eita, as cartas se jogando tudo aqui, que delícia. E você precisa se preparar para com que você não perca o bonde. Clarifica aqui a carta da justiça com o 10 de copas. Perfeito. Nós temos aqui a carta da imperatriz. Então vejo que era um momento muito bom. Por incrível que pareça, era um momento muito bom. Era um momento realmente muito bom que aconteceu.
que a carta da justiça poderia não ser perfeito, poderia não ser o melhor de tudo, o melhor de todos, mas era o que precisava acontecer no meio de um ciclo social com algumas pessoas em específico. Mas isso traz uma energia muito pacífica, uma energia muito branda, uma energia de crescimento interno. Então você já vem carregando um aprendizado, você não vem disso tola, você não vem disso leiga, você vem disso, é uma jornada que você andou até um portão, você passa por esse portão, você está finalizando algo para trás de uma maneira muito brusca, porque é literalmente uma passagem de um portal para o outro, e quando você entra nesse portal, coisas novas vêm por aí. Inclusive, falando sobre portal, agora nós temos 9 do 9, um portal que se abre aí, portal de transmutação. É provavelmente a energia que você vai estar, é provavelmente a energia que você vai começar a manifestar daqui para frente. É uma energia de transmutar. Algo que fica para trás, você vai para frente. A leitura de vocês está sendo muito clara, muito direta, muito rápida, para poder ser bem sincero. É um momento de liberdade. A carta pulou por enquanto eu estava somente embaralhando, eu não vou aceitá-la, mas eu vou tirar aqui a energia dela, só porque pode fazer sentido para você. 10 de espadas com sol e a carta do mundo, finalizou-se algo de uma maneira muito brusca. Estou feliz porque finalizou, já era para poder ter finalizado, finalizei mesmo, mas essa finalização de algo que aconteceu, qualquer que seja a situação, é algo que lhe traz liberdade, é algo que lhe deixa livre, porque tanto a carta do sol tem alguém liberto, nu, tipo, te libera para ser de fato quem você é, quanto também tem a carta do mundo. E no mundo também tem alguém nu, alguém como veio ao mundo, cobrindo as suas partes, é claro, mas alguém nu ainda assim, de fato, cobrindo aquilo que há de mais íntimo, mas mostrando-se como é. Não é aquela coisa também rasgada, né? Não vai se abrir demais também. E a carta que me retrata aqui, a carta do mundo, me fala sobre estar se conectando com, de fato, a sua essência, com, de fato, quem você é. Porque no meio desse processo aqui, você estava muito todo mundo. 10 de copas com a imperatriz. Tipo, meio que estava forçado a ser quem, de fato, você não era. E agora você pode ser de fato quem você é. Porque na carta da justiça, às vezes você precisa tomar atitudes que não são de fato a essência de quem você é, mas todas e quaisquer essas atitudes que sejam, são atitudes que são positivas, são atitudes que te levam ao caminho do bem, te levam a... É aquilo. Precisa se fazer sacrifícios. E para poder se fazer sacrifício exige-se esforço. E às vezes esforço não é de fato quem você é, não é algo natural, mas é algo que com esforço se conquista algo. Carta do 10 de espadas com a carta do sol. Uma carta, clarifica, por favor. Dez de espadas, o sol. Aí veio a carta, de fato a carta que é a carta do 7 de paus. Então agora é o momento que você começa a se posicionar. O negócio é do seguinte: eu sou assim mesmo, goste, você não goste, eu sou essa pessoa, eu penso assim, eu ajo assim, essa é a minha essência, essa é a pessoa que de fato eu sou. Se você tá feliz, bom pra você. Se você não tá feliz, bom pra você também. O que importa é que agora eu vou colocar ordem nesse negócio aqui. Então, assim, por mais que tenham pessoas que estejam contra você, que seja um momento de transmutação, um momento de movimentação na sua vida, onde algo se finaliza de maneira muito brusca, de maneira muito clara, é algo que traz mais tranquilidade, algo que é para poder trazer mais leveza para a sua vida, ainda assim você tem que lutar
por algo, ainda assim você tem que se posicionar por algo. É um momento de luta, não é um momento de ficar quieto, não é um momento de ficar parado, é um momento de um caminho novo, onde você vai tragar, vai ganhar algo através da luta, através da batalha. É assim, vamos controlar esses demônios, sim, vamos controlar aquilo que está contra mim, e eu vou fazer isso da maneira mais tranquila possível. Vou dominar as minhas emoções, vou transmutar tudo aquilo que me atrasa e darei um passo à frente à cura, ao autoaprendizado, à conexão com a espiritualidade, como a espiritualidade de fato é. E farei isso de uma maneira rápida, usando tudo aquilo que eu tenho à minha mão, tudo aquilo que eu tenho à minha disposição. Eu vou usar porque isso daqui vai me fazer crescer na vida, isso daqui vai fazer com que eu alcance os objetivos que eu quero. Sei que vai ser um início um tanto doloroso, um início um tanto dificultoso, vamos dizer assim, mas sairei dessa situação melhor do que eu entrei. E isso é o que de fato importa. Valete de ouros com a morte, aquilo que se sucederá, aquilo que virá, né, pós tudo isso. Valete de ouros com a morte. A carta do valete de espadas. Você vai sair muito esperto disso. Vai sair assim com a faca e o queijo na mão. Pronto para poder fazer e acontecer. Ainda olhando para trás, sim, ainda um pouco ansioso, um pouco preocupado com o que era, com o que foi, mas com a mente liberta, se sentindo livre, se sentindo bem, se sentindo tranquilo para poder dar um próximo passo. É assim, fiz tudo o que eu tinha para poder fazer, agora vamos ver o que vem à frente. O importante é que eu tô bem com as minhas emoções, com os meus sentimentos, tô protegido, vou me resguardar mais, não vou ficar dando cabeça pra gente perturbar, não vou ficar dando ideia pra coisa ruim na minha vida, muito pelo contrário, agora eu vou focar naquilo que é bom, naquilo que importa, no meu processo, na minha transformação, na minha evolução. Então deixo algo pra trás, sigo em frente com uma ideia nova, com uma ideia diferente do que é a vida. Agora vamos à parte mais interessante da nossa leitura e a parte mais importante, que é a carta conselho. A carta conselho. Porque dessa vez a espiritualidade me trouxe, que era para poder tirar, né? Teve algumas tiragens aí que eu não tirei a principal parte, que era a parte do conselho, porque já tinha 35 minutos, 40 minutos de leitura. Eu falei, muito forte, muito forte. Ninguém merece ficar 45 minutos escutando a minha voz falando na cabeça. Pelo amor de Deus, acaba sendo cansativo. Até eu canso. Vamos a uma carta aqui, conselho para o pessoal de Capricórnio. Ela não pulou, ela ficou entre pular e não pular, mas eu vou aceitar ela porque assim, ela olhou assim pra mim e falou, ai, deixa eu sair, por favor, eu tenho uma mensagem pra passar. Eu falei, vamos lá, pode vir aqui. Mais uma carta, por favor, pessoal de Capricórnio. Carta conselho. Ela não se jogou, mas ela virou e voltou pro baralho. Ela falou, olha, se quiser deixar eu aparecer, eu apareço, tá? Eu também tenho algo a dizer. Mais uma carta, conselho para o pessoal de Capricórnio. Cairão duas, uma depois da outra. Eu vou aceitar só uma. E a outra eu vou contextualizar, mas vou deixar ela no cantinho. Pega se fizer sentido para você, tá? 8 de ouros é uma carta que fala sobre trabalhar algo, sobre curar algo, sobre um momento de transformação, sobre um momento de colocar a mão na massa. Fala sobre se curar, mas também fala sobre usar o conhecimento que você já tem e empregar força de maneira muito bem direcionada sobre algo. Então é investimento de força, investimento de energia naquilo que realmente
vale a pena. É você fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor, é você fazendo aquilo para com que você já se treinou, já fez, já aconteceu, e você trabalhando isso cada vez mais. Eu vejo que muitas conquistas que virão a partir disso, é um momento que às vezes a gente precisa se afastar das outras pessoas, porque às vezes é um momento um tanto íntimo, que é você consigo mesmo, você ali no seu trabalho, é você fazendo aquilo que você sabe fazer, é você trabalhando, é você se autocurando, é você se autotransformando. E às vezes nesse momento você precisa de um pouquinho de tranquilidade. Outra coisa, a energia da força. O que é que eu sinto com a energia da força? A energia da força, ela me fala sobre controlar os seus demônios, sobre controlar os seus impulsos, sobre ter domínio próprio, mas também aceitar aquilo que vem para você, a força maior, a intensidade maior e as forças sutis que vêm sobre você para poder te domar, aceitar isso de uma maneira tranquila. Ora você pode estar na posição do leão, tendo que aceitar o controle, ora você precisa ter resiliência, sabedoria, conhecimento e ser brando naquilo que você vai fazer para poder controlar os seus demônios, controlar os seus impulsos. Não é na base da força e da ignorância, é na base do conhecimento, é na base da sabedoria, da força, do aprendizado, do autoconhecimento, porque não é uma força empregada de maneira bruta, mas é uma força intelectual, é uma força sutil, que você precisa colocar sobre si mesmo. Não se domina os demônios, não se domina as suas feras de uma maneira bruta. E carta do Valete de Ouros. A carta do Valete de Ouros é olhar para a vida de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, ver as coisas de uma maneira boa, com um arquétipo de quem está vivendo pela primeira vez, com um arquétipo de alguém jovem, de um artista que já conquistou algumas coisas na vida, mas que olha para tudo aquilo que pode conquistar de bom na vida, que olha para tudo aquilo que de bom ainda virá. Uma pessoa que literalmente está feliz consigo mesmo, está tranquilo consigo mesmo, tem a sua força centrada na terra, tem a sua estabilidade de si mesmo, a estabilidade que vem de dentro, é sobre estar estável consigo mesmo, porque afinal de contas é o Valete de Ouros. O Valete de Ouros também me retrata para com força e energia muito bem aplicada, você ir em direção a um ciclo social e fazer acontecer o seu brilho. Essa foi a nossa leitura para o pessoal de Capricórnio. Até semana que vem.